E se eu te dissesse que a Terra já foi um lugar onde cavalos tinham o tamanho de gatos, jacarés gigantes nadavam em oceanos gelados e florestas tropicais cobriam a Antártida? A Era Cenozoica começou com um mundo em ruínas. Um asteroide havia acabado de dizimar os dinossauros e o planeta parecia inabitável. Mas foi nesse cenário de caos que nasceu a Terra como conhecemos hoje. Mas como a colisão continental entre Índia e Ásia mudou o clima do planeta? Qual era o maior mamífero que já caminhou sobre a Terra? E por que nunca ouvimos falar dele? Será que os humanos só existem por causa do Cenozoico? E por que esse período talvez tenha criado o primeiro superpredador inteligente? Esse vídeo vai te levar por milhões de anos de transformações incríveis, algumas tão impactantes que você vai começar a enxergar a Terra de hoje com outros olhos. Imagine um planeta silencioso, sem rugidos, sem predadores colossais. Após o impacto do asteroide que extinguiu os dinossauros, a Terra ficou envolta em fumaça, escuridão e caos. Mas da destruição surgiu uma nova oportunidade: o nascimento de um mundo de mamíferos, aves e florestas exuberantes. Nos primeiros milhões de anos do Paleoceno, o planeta ainda se recuperava. As temperaturas globais estavam elevadas e os polos não tinham calotas de gelo. A vegetação tropical se espalhava até latitudes onde hoje reina o frio. Era como se o planeta inteiro fosse uma imensa floresta quente e úmida. Sem os grandes répteis dominando os ecossistemas, os mamíferos, antes pequenos, noturnos e discretos, começaram a se diversificar. Eles ocupavam nichos vazios, desenvolvendo diferentes formas e tamanhos. Um exemplo fascinante é o Purgatórios, um pequeno mamífero arborícola que, segundo alguns cientistas, poderia ser um dos primeiros primatas, nossos ancestrais mais antigos. Durante o Eoceno, cerca de 56 milhões de anos atrás, o planeta entrou em uma das fases mais quentes da sua história. As temperaturas subiram tanto que os oceanos tropicais se tornaram quase inabitáveis. Mas essa onda de calor criou condições perfeitas para uma explosão de biodiversidade. Florestas densas cobriam praticamente todo o globo. A Antártida era verde, com florestas de faias, samambaias e até crocodilos vivendo próximos ao Polo Sul. Era um mundo radicalmente diferente do que conhecemos. Nessa época, surgiram mamíferos exóticos e gigantes como o Andreusarchus, considerado o maior carnívoro terrestre do período, e o Basilosaurus, uma baleia primitiva de corpo alongado que podia ultrapassar 15 metros, nadando em mares ainda quentes. Os primeiros cavalos, como o Eohippus, tinham o tamanho de um cachorro, com patas adaptadas a correr por entre as árvores. Outro ponto marcante do Eoceno foi o isolamento dos continentes. Com o movimento das placas tectônicas, a Índia colidiu com a Ásia, criando a cadeia do Himalaia e alterando profundamente os padrões climáticos do planeta. Essa colisão ajudou a resfriar a Terra lentamente, encerrando o período de calor extremo. Enquanto isso, a América do Sul ainda era uma ilha separada, com uma fauna completamente única. Lá, se desenvolveram os Phorus racidae, as chamadas aves do terror. Predadoras gigantes, com bicos em forma de machado e mais de 2 metros de altura. Após milhões de anos imersos em um planeta quente e coberto por florestas, a Terra começou a mudar. Entramos no Oligoceno e, com ele, o planeta iniciou uma transição climática decisiva. O mundo começou a esfriar. Esse resfriamento foi impulsionado por transformações geológicas profundas. A Antártida, que antes abrigava florestas, se deslocou até o Polo Sul e passou a ficar isolada por correntes oceânicas. Esse isolamento provocou a formação da corrente circumpolar antártica, que impediu que águas quentes do Equador chegassem ao continente, favorecendo o congelamento e a criação das primeiras calotas polares permanentes. Esse evento foi um divisor de águas. Florestas densas começaram a dar lugar a campos abertos e savanas. A vegetação teve que se adaptar, e com ela, os animais também. No Oligoceno, os mamíferos cresceram em diversidade e tamanho. Surgiram os primeiros elefantes primitivos, como o Palaeomastodon, com presas mais curtas e hábitos aquáticos. Também apareceram cavalos com patas mais longas e dentes especializados para gramíneas, sinalizando uma adaptação às novas paisagens abertas. A evolução estava respondendo rapidamente ao novo ambiente. Mas foi durante o Mioceno, a partir de 23 milhões de anos atrás, que o planeta se aproximou ainda mais do que conhecemos hoje. Nesse período, as savanas e pradarias dominaram vastas regiões, especialmente na África e Ásia. Com isso, os animais que conseguiam correr, enxergar à distância e pastar grandes áreas começaram a prosperar.
Entre os destaques do Mioceno estão Gomphotherium, um parente distante dos elefantes modernos com presas longas e retas. Chalicotherium, um herbívoro estranho com patas anteriores mais longas que as traseiras, lembrando um cruzamento entre cavalo e gorila. E os Megatherium, gigantes preguiças terrestres da América do Sul, que podiam atingir 6 metros em pé. Mas talvez o aspecto mais fascinante do Mioceno seja o surgimento dos grandes primatas. As primeiras espécies do gênero Procônsul habitaram as florestas da África, movendo-se entre os galhos com agilidade. Esses primatas são considerados ancestrais diretos dos grandes símios, como gorilas, chimpanzés e humanos. Além disso, no final do Mioceno, a placa africana colidiu mais fortemente com a Eurásia, fechando o antigo mar de Tétis e formando cadeias de montanhas como os Alpes. Esse choque geológico também alterou os ventos e chuvas na África Oriental, o que mais tarde levaria à expansão das savanas e seria crucial para a evolução humana. A Terra já não era um mundo de florestas contínuas e calor sufocante. Agora, era um planeta com desertos, planícies, cordilheiras e zonas polares, muito mais próximo do cenário que conhecemos hoje. À medida que a Terra entra no Plioceno, cerca de 5,3 milhões de anos atrás, o cenário do planeta se aproxima do que vemos hoje. As placas tectônicas já haviam posicionado os continentes quase nas suas formas atuais. A América do Norte se conectou à do Sul por meio do Istmo do Panamá, mudando drasticamente as correntes oceânicas e dando origem à corrente do Golfo, um fator crucial para o clima moderno da Europa e da América. O mundo estava se tornando mais seco e frio. As florestas tropicais recuaram e as savanas se expandiram, especialmente na África. Esse novo ambiente foi palco de um dos eventos mais significativos da história evolutiva, o surgimento dos primeiros hominídeos bípedes. Foi nesse período que ancestrais como Australopithecus afarensis caminharam pela África Oriental. Um desses indivíduos foi Lucy, um fóssil famoso que nos mostra que, mesmo com cérebro pequeno, nossos ancestrais já andavam eretos. A Terra, nesse ponto, já moldava as condições que favoreceriam o surgimento do gênero Homo. Enquanto isso, o mundo animal passava por uma transformação igualmente dramática. Com o resfriamento global, glaciações periódicas começaram a ocorrer. E é nesse cenário que entramos no Pleistoceno, há cerca de 2,6 milhões de anos, também conhecido como a Era do Gelo. Durante o Pleistoceno, ciclos de frio intenso cobriam parte do planeta com gelo por dezenas de milhares de anos, seguidos por curtos períodos de aquecimento. As calotas polares se expandiam, os oceanos recuavam e grandes extensões da América do Norte, Europa e Ásia ficavam cobertas por geleiras. Para sobreviver nesse mundo gelado, os animais evoluíram de formas incríveis. É aqui que surge a megafauna, animais gigantes adaptados ao frio e à escassez de recursos, mamutes lanosos, cobertos por pelos espessos e presas curvas gigantes. Tigres dentes de sabre, Smilodon, predadores formidáveis da América, preguiças gigantes que chegavam a pesar toneladas, castores do tamanho de ursos, cavalos selvagens, lobos gigantes e muito mais. Ao mesmo tempo, o gênero Homo também fazia sua estreia. O Homo habilis surgiu na África com a capacidade de fabricar ferramentas rudimentares. Pouco tempo depois, o Homo erectus já dominava o fogo, construía abrigos e começava sua jornada migratória fora do continente africano. A relação entre os humanos e o clima foi direta. Cada fase glacial ou interglacial obrigava nossos ancestrais a se adaptar, a migrar, a caçar melhor, a desenvolver estratégias de grupo. Essa pressão constante acelerou o desenvolvimento de inteligência, linguagem e cultura. No final do Pleistoceno, cerca de 300 mil anos atrás, surgem os primeiros Homo sapiens. Ainda não somos nós exatamente, mas já temos as ferramentas cognitivas que definiriam a nossa espécie. A Terra, por sua vez, estava em constante movimento. A fauna se espalhava pelos continentes. Os mares desenhavam as costas como as conhecemos hoje, e o planeta oscilava entre períodos glaciares e interglaciares. O fim do Pleistoceno, há 11 mil anos, marcaria a última grande glaciação e abriria caminho para o período atual, o Holoceno.